E vamos agora, voltar a lembrar sobre como toda essa história começou nesse acidente que aconteceu lá na BR-116 em Além Paraíba e infelizmente terminou de forma trágica. 4 pessoas morreram e 29 ficaram feridas. A Polícia Civil abriu o inquérito para poder apurar as causas desse acidente. Assiste comigo. O time da Vila Maria Helena retornava para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, depois de ganhar um torneio de futebol em Ubaporanga, Minas Gerais. No ônibus estavam o motorista, a comissão técnica e os atletas com idades entre 14 e 17 anos. Mas a volta para casa foi marcada por uma tragédia. O ônibus seguia nessa reta, na BR-116, quando no quilômetro 792, exatamente nesta ponte, caiu e foi parar com as rodas para cima, bem próximo ao leito do rio Angu. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, 4 pessoas morreram no local e pelo menos 29 ficaram feridas. Esse acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada e o motorista teria perdido o controle do veículo aqui no local e ele caiu da ponte, uma altura aí aproximada de 8 metros. A rodovia tem sim algumas falhas, ela foi concedida há pouco tempo, está passando por reparos. No local eu não visualizei nenhum buraco que pudesse ter dado causa a esse acidente, mas ainda estamos em procedimento de levantamento de informações e eu já tive a oportunidade de atender um acidente nesse local sim, um veículo de carga, caiu no mesmo local na ponte. 5 pessoas foram socorridas para a Casa de Caridade Leopoldinense. Outras 24 deram entrada no hospital em Além Paraíba. O filho da Lediane estava no ônibus com outras 32 pessoas. Viemos do Rio para Além Paraíba, meu filho está lá, mas graças a Deus está bem. A gente agora está indo para Leopoldina, porque a gente ficou sabendo que tem óbito, tem outras crianças lá internadas. A gente está procurando para poder ajudar as famílias no melhor que a gente puder, né? E como que está o coração de mãe saber que o filho está bem? Aliviado pelo meu filho e triste pelas pessoas que a gente não sabe ainda como tá. O Luan é filho da Leidiane e um dos sobreviventes. Assustado e ainda no hospital, ele contou do que se lembra do acidente. O motorista estava um pouco mais veloz e depois disso eu dormi, só que tivemos relatos do outro atleta nosso que foi por um buraco na pista, que teve um desvio e fez o ônibus cair. Ao certo eu não sei, mas eu me lembro, assim que caiu, no caso, que o ônibus começou a rodar, foi um impacto muito forte, assim, que bateu no chão, e momentos bem agonizantes, muito ruins mesmo. O momento que eu mais me recordo, no caso, foi o momento que eu acordei com um atleta embaixo de mim, no caso, embaixo de 2 cadeiras, o Juan, e mais 3 atletas na minha frente, que no caso era o José, o Johan e o Pedro. Então, a gente conseguiu uma lanterna de um celular, o José abriu, arrombou a porta e conseguimos sair. O ônibus caiu daquela ponte e ficou desta forma, com as rodas para cima. Como a gente pode perceber, os bancos do veículo foram retirados pelo Corpo de Bombeiros para facilitar o resgate às vítimas. Na cena do acidente, também é possível ver algumas roupas, um pedaço de um rádio, que também era das vítimas, e ainda mais para cá, no local, existem algumas garrafas de água, copos, manta, todos objetos das vítimas que ocupavam esse veículo. E aqui, em cima do ônibus, um óculos ainda com marcas de sangue. Dentro do veículo, que a gente nota uma cena bastante destruída, continham roupas, outros acessórios e o troféu que o time recebeu no campeonato que participou. Dentro do que sobrou do ônibus, familiares das vítimas buscavam por pertences dos filhos. O pai do Luan carrega o alívio de o filho estar vivo, mas também a tristeza de saber que 4 pessoas não resistiram ao acidente. Tá na escolinha lá do bairro e foi a primeira viagem que eles estavam super felizes, eles tinham sido campeão lá, estavam bem animados, então foi uma viagem longa, foi a primeira vez dele, né? Então eu acredito que eles estavam bem felizes, mas estamos aí agora torcendo por todos aí. O Pedro também escapou vivo da tragédia. Ele foi convidado recentemente para integrar o time. Só não imaginava que o final de semana terminaria desta forma. No banco que eu estava lá na frente, por causa que eu sou alto, né? Aí lá no banco de trás eu não consigo ter espaço. Aí eu tava lá no banco da frente. Aí no banco da frente foi a colisão mais forte. Eu troquei de lugar e fui deitar no chão, no assoalho do ônibus.